Olá, boa tarde. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre apresentou recentemente o seu relatório sobre liberdade religiosa no mundo, um estudo que volta a sublinhar as situações de violência e perseguição que se abatem sobre quem tem um credo e que visam de forma particular os cristãos. Está connosco Catarina Martins de Betancourt, com quem iremos analisar estes dados que lhe apresentamos desde já numa breve síntese. Com base numa avaliação de países de todo o mundo, o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo 2021, da Ajuda à Igreja que Sofre, conclui que as violações contra este direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde a nossa última pesquisa em 2018. Cerca de 4 mil milhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como sofrendo os ataques mais intensos à liberdade religiosa. Quase 50% destes países estão em África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas transnacionais que perseguem sistematicamente todos aqueles que não aceitam a ideologia islâmica extrema consolidaram a sua presença na África subsaariana. Embora uma grande parte do território não seja acessível aos trabalhadores da ajuda humanitária, os governos não podem, ou em alguns casos aparentemente não querem resolver a questão. Só recentemente foram criadas forças de intervenção multinacionais para ajudar os governos locais. Na Ásia, a China e a Coreia do Norte são os piores infratores onde a liberdade religiosa é inexistente, assim como também a maioria dos direitos humanos. Na China, o controle estatal é cada vez mais opressivo. A vigilância em massa, incluindo a tecnologia refinada com inteligência artificial, um sistema de crédito social que recompensa e pune comportamentos individuais e a repressão brutal dos grupos religiosos e étnicos impõem a supremacia do Estado. Isto é particularmente evidente através da detenção em massa e dos programas coercivos de reeducação que afetam mais de 1 milhão de pessoas de etnia uigur na província de Xinjiang, na sua maioria muçulmanas. Em Myanmar, os ataques em curso contra cristãos e hindus no estado de Kachin foram lançados à sombra de um ataque maciço e multifaseado por parte de militares e de outros grupos armados contra 1 milhão de habitantes maioritariamente muçulmanos Rohingya no estado de Rakhine. Um desafio crescente à liberdade religiosa na Ásia provém da expansão dos movimentos nacionalistas etno-religiosos. A tendência afeta milhares de milhões neste continente, principalmente em contextos democráticos ou semidemocráticos, como na Índia, com uma maioria hindu, e no Sri Lanka, com predominância budista, e em Myanmar. O profundo impacto das violações da liberdade religiosa é mais evidente no Paquistão, onde mulheres e raparigas vulneráveis de grupos religiosos minoritários são raptadas, violadas e obrigadas a mudar de religião nas chamadas conversões forçadas. Os direitos destas raparigas e mulheres são tão amplamente negados que elas se tornam escravas. Nos 36 países marcados a laranja na nossa categorização, a total liberdade religiosa não é desfrutada nem constitucionalmente garantida. Durante o período sob revisão, o presidente Erdogan da Turquia tomou medidas para posicionar o país como uma potência sunita global, ameaçando em simultâneo os direitos de outras crenças. Como exemplifica a conversão da Hagia Sofia em Istambul numa mesquita, o Islão é promovido em todos os aspectos da vida pública. Em alguns estados do Médio Oriente, da Ásia do Sul e Central e nos antigos países soviéticos, a liberdade de culto é garantida, mas não a plena liberdade religiosa. Além disso, em alguns países, a conversão da religião maioritária é proibida por lei, enquanto noutros é suprimida em resultado de fortes pressões sociais. A pandemia da Covid-19 teve profundas implicações para os direitos humanos, incluindo o de liberdade religiosa. Os grupos militantes aproveitaram-se dos governos que se têm distraído com a necessidade de se concentrarem na luta contra a pandemia. Em África, por exemplo, os extremistas islâmicos aumentaram os ataques, consolidando assim os ganhos territoriais e recrutando novos membros. Os preconceitos sociais pré-existentes contra as comunidades religiosas minoritárias também levaram a uma discriminação acrescida, por exemplo, no Paquistão, onde as instituições muçulmanas de caridade negaram aos cristãos e a membros de outros grupos religiosos minoritários acesso a ajuda alimentar e médica.
No Ocidente, as medidas de emergência tomadas em resposta à pandemia tiveram impacto na liberdade de reunião e na liberdade religiosa, suscitando críticas e debates. Neste relatório, introduzimos pela primeira vez uma nova categoria, intitulada Países sob Observação, onde observamos novos fatores que poderão ter um impacto significativo na liberdade religiosa no futuro. As provas para esta categoria são as manifestações violentas na América Latina, onde os manifestantes atacaram e destruíram símbolos e propriedades religiosas. Em algumas regiões foram cometidos crimes de ódio violentos contra líderes religiosos e fiéis. O Papa Francisco definiu o que ele denomina de perseguição educada, em que os valores em evolução e as novas normas culturais têm consignado as religiões ao que ele chama de ao silêncio e à obscuridade da consciência de cada um. Por exemplo, no Ocidente, o direito à objeção de consciência por motivos religiosos para os profissionais de saúde em relação a questões relacionadas com o aborto e a eutanásia já não está significativamente protegido pela lei. Mas o período em análise também registrou mudanças significativas para melhor. Registaram-se progressos importantes em termos de diálogo religioso e os líderes religiosos puderam desempenhar um papel cada vez mais importante na resolução de conflitos, ajudando a trazer as partes beligerantes à mesa das negociações. As visitas do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos resultaram na assinatura de um documento intitulado Fraternidade Humana em prol da paz mundial e da convivência comum. Acontecimentos dramáticos no mundo, sejam eles em África, na Ásia ou mesmo no Médio Oriente, conduziram ao aumento sem precedentes das reivindicações mais graves, nomeadamente o genocídio. O relatório da liberdade religiosa reflete a missão da AIS de ser uma voz para aqueles que sofrem e são silenciados como resultado da perseguição. Como disse o Papa Francisco em 2015, num mundo onde as diferentes formas de tirania moderna procuram suprimir a liberdade religiosa, torna-se forçoso que os seguidores das diferentes tradições religiosas unam a sua voz para invocar a paz, a tolerância, o respeito pela dignidade e os direitos dos outros. São os mais recentes dados sobre situações de violência e perseguição que se abatem sobre os cristãos em várias partes do mundo. É um estudo da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, cuja responsável pelo secretariado português está entre nós, Catarina Martins de Betancourt. Boa tarde. Obrigado. Olá, boa tarde. Por estar uma vez mais aqui no programa Eclésia. Foram já divulgados estes números, trata-se de um relatório que costumam apresentar de 2 em 2 anos, tem esta periodicidade, e em relação há 2 anos atrás as coisas não estão propriamente mais positivas, não é? Infelizmente não, de facto este relatório mostra que a situação deteriorou-se neste período de 2 anos. Portanto, este período foi um bocadinho mais alargado este ano devido à pandemia, portanto era suposto termos apresentado o relatório em novembro do ano passado, mas por causa da pandemia passou para abril. De qualquer das formas, de facto verificámos que há uma deterioração da liberdade religiosa comparativamente ao último relatório, o que nos deixa evidentemente preocupados, porque de facto as situações são cada vez mais os países onde há de facto esta discriminação ou perseguição com base na religião de cada um. E também, este ano, também acrescentámos uma nova categoria no nosso relatório, países sob observação, que acaba por ser também uma lista de países também que já nos deixa preocupados. São alguns acontecimentos que aconteceram neste período de 2 anos de análise e que nos levam a ficar preocupados e que nos levam a pôr estes países nesta categoria de sob observação, porque de facto os acontecimentos mostram-nos que poderá, no futuro próximo, desenrolar-se também em mais países a ingressar esta lista de perseguição e discriminação com base na religião. Este é um estudo abrangente, ele não se centra apenas na perseguição aos cristãos, analisa este fenómeno à escala planetária da perseguição religiosa em si, embora também resulte desta análise uma incidência particular no grupo dos cristãos, que são particularmente visados nestas situações de abuso e de violência. Sim, portanto, mais uma vez neste relatório concluímos que, de facto, os cristãos é a religião mais perseguida no mundo.
Embora este relatório de facto abranja todas as religiões e todos os casos que nos foram reportados e que foram estudados estão aqui mencionados neste relatório, mas também não podemos deixar de continuar a afirmar que infelizmente os cristãos continuam a ser a religião mais visada, mais perseguida e mais discriminada. E, portanto, temos que denunciar também essa situação. De facto, há alguns países onde não são os cristãos que são os mais perseguidos, há outras minorias que são mais perseguidas, mas tudo isso está, de facto, explicado e documentado ao longo destas 800 e muitas páginas do relatório. Como é que se faz um relatório destes? Bom, é uma grande equipa que está por trás, com vários académicos, missionários, pessoas ligadas a estes temas da religião, que nos preparam e também especialistas em determinadas áreas do globo, e, portanto, todos eles nos vão enviando estas informações que são depois compiladas, portanto, todos eles têm os mesmos critérios para escrever tudo da mesma forma em todos os países, e, de facto, é um trabalho demorado, longo, e que é preciso também ver depois a outra parte, que é ter a certeza de que o que estamos a afirmar é correto, verificou-se, para ser o mais credível possível, que é esse de facto o nosso objetivo e tem sido uma forma de trabalhar nos últimos anos muito exaustiva, mas também para ter de facto estes dados que são reais e que são verdadeiros e que torna também este trabalho cada vez mais importante e com maior impacto também ao nível das autoridades de cada um dos países onde há secretariados da AIS, porque este relatório depois é entregue também às autoridades de cada um dos países, para que também eles tenham acesso a esta informação e percebam a situação da liberdade religiosa no mundo. O professor Guilherme Oliveira Martins esteve na apresentação deste estudo, deste relatório, e ele sublinhava precisamente o rigor e a precisão e a validade, ao fim e ao cabo, desta abordagem. Era importante ele ser mais aproveitado, digamos assim, por parte das instâncias internacionais, uma vez que o que ele espelha e a forma como os dados são obtidos provém da primeira linha, das situações reais nos países. Não são fornecidos pelos governos, são fornecidos por quem vive muitas vezes estas situações, e devia ter outra expressão, mesmo a nível mundial? Eu penso que sim, penso que deveria ser mais aproveitada, apesar de nós, como instituição, fazermos a entrega deste relatório, por exemplo, na União Europeia, nas Nações Unidas, portanto, todos estes organismos que são importantes e que podem, de facto, influenciar o mundo, que podem influenciar os vários países que são visados neste relatório, e, portanto, tudo isto é feito. Claro que, muitas vezes, e nós sabemos que, infelizmente, vivemos num mundo em que tudo gira muito à volta da economia e, muitas vezes, infelizmente, esta questão económica sobrepõe-se a todos os outros direitos humanos, porque o que nós dizemos neste relatório, de facto, é que muitas vezes, em muitos destes países onde não é respeitada a liberdade religiosa, também os outros direitos já não são respeitados. E, portanto, isto é muito importante e era importante que os governos tivessem, de facto, esta informação e que, quando tivessem reuniões, de facto, esta informação que está aqui relativamente à liberdade religiosa fosse, de facto, utilizada, porque, de facto, é como o Henrique disse, estes dados não são fornecidos pelos governos locais de cada país, são fornecidos por pessoas, muitas delas que efetivamente vivem nestes países. E, portanto, é, de facto, uma informação fidedigna e é uma informação real e deveria ser aproveitada e deveria ser usada também para que fosse exercida alguma pressão sobre os governos de cada um destes países para que a liberdade religiosa fosse respeitada. Nas zonas vermelhas, desta vez surge um país que nos é particularmente próximo e querido, que é Moçambique, não é? E onde a situação de violência e de perseguição ganha contornos a cada dia mais preocupantes, não é? Sem dúvida, de facto é uma entrada nova neste grupo destes 26 países onde de facto a situação é mais dramática relativamente à questão da liberdade religiosa e infelizmente Moçambique entrou por estas razões dramáticas que todos nós vamos assistindo todos os dias. Portanto é uma situação que já se vem a verificar desde outubro de 2017, mas de facto nos últimos tempos foi onde a violência foi maior, onde nós não podemos deixar de esquecer e de lembrar aqui que mais de 2.000 pessoas já perderam as vidas, mais de 700.000 pessoas tiveram que deixar as suas casas, estão em campos de refugiados. Não nos podemos esquecer que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo,
Não nos podemos esquecer ainda que esta zona de Cabo Delgado é das regiões mais pobres também de Moçambique, apesar da riqueza do subsolo que todos nós sabemos e que temos ouvido tanto nas nossas notícias, e a verdade é que estas pessoas chegam às cidades e chegam sem absolutamente nada e, portanto, estão completamente necessitadas de ajuda de terceiros, e a Igreja está, uma vez mais, também no terreno a ajudá-los, e, de facto, esta situação de Moçambique é uma situação que todos nós deveríamos olhar com mais atenção, os nossos governos deveriam olhar com mais atenção, de facto, a tentar pôr um ponto final nesta situação de violência que, de facto, de dia para dia parece que está a ganhar uma maior dimensão de violência e, portanto, é preciso o mundo olhar e parar e agir neste caso, e ajudar Moçambique a parar esta violência tão grande que tem estado nas nossas televisões quase todos os dias, infelizmente. Guilherme Oliveira Martins também falava da urgência em combater a radicalização. São fenómenos que estão a surgir em diversos pontos do mundo. Estávamos a falar de Moçambique, mas é todo o continente africano que parece que está agora no roteiro, digamos assim, destes grupos, e as próprias autoridades locais às vezes são lentas. A comunidade internacional também é lenta. Depois há todo este estigma, direi eu, de não querer reativar processos colonialistas ou algo assim. Há todo este preço ainda do passado e são as populações que estão a sofrer, não é? Sem dúvida. De facto, a África é o continente que nós destacamos pelas piores razões neste relatório. Nós assistimos, portanto, nos últimos anos, uma grande pressão sobre as religiões no Médio Oriente. Sabemos que o autoproclamado Estado Islâmico foi desmantelado e esta ideia de califado que alimentaram na zona do Iraque e da Síria foi desmantelada, portanto não existe, e o que nós assistimos de facto não é ao fim do autoproclamado Estado Islâmico, mas houve uma movimentação das pessoas que pertencem a este grupo para outros países, e muitos destes países de facto são África, e nós assistimos neste relatório, neste período de análise, de facto que a África ficou sob uma pressão imensa destes grupos radicais. São muitos os grupos, são dezenas de grupos que estão a atuar neste momento em África, e infelizmente nós sabemos de facto que a África tem muitos governos com muitos problemas e que muitas vezes o que nós temos assistido ao longo dos anos é de facto estes grupos radicais atuarem praticamente de uma forma impune, sem qualquer atividade por parte das forças governamentais, sem qualquer pressão por parte das autoridades internacionais também, que vão deixando que estes grupos se vão juntando e que se vão radicalizando e que vão, de facto, destruindo. E nós sabemos, de facto, que a África é um continente com muitos países com uns altos níveis de pobreza. Portanto, é fácil radicalizar estes jovens porque os índices de pobreza, os índices de educação são extremamente baixos e, portanto, é preciso que as autoridades internacionais, as instâncias internacionais, ajudem também estes governos. Claro que há essa questão que o Henrique falou de podermos relembrar ou renascer estes sentimentos de colonialismo, mas não é isso que se trata. Penso que devemos, de facto, sem medo, ajudar estas autoridades, porque são países, muitas vezes, em que o Estado praticamente não existe e, portanto, precisa de ajuda internacional para pararmos, porque senão nós poderemos estar aqui a assistir a uma radicalização ainda maior, porque são os jovens que vão entrando nestes grupos, porque são de facto de famílias muito pobres, muitas vezes com a promessa de terem uma vida melhor, de terem mais educação, mais dinheiro para gastarem. Portanto, tudo isto é uma forma de chamar estes jovens, e os governos internacionais deviam de facto ajudar a África e deviam ajudar estes governos a pôr um ponto final. Eu gostava de lembrar que nestes países, neste estudo, de facto, 12 dos países, portanto, em 50 países, cerca de 50 países que a África tem, portanto, há 24 com casos de perseguição e discriminação, e 12 deles são o estado pior, portanto, de perseguição com base na religião. Portanto, é um continente que devemos olhar e que devemos ajudar, e que está praticamente nesta mancha vermelha que nós estamos aqui a falar, dos países com maior incidência de perseguição religiosa. Estamos a falar de realidades que, geograficamente distantes de nós, mas como é que nós podemos reagir, como é que nós podemos assumir, ao fim e ao cabo, esse trabalho da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, tudo o que está contido neste relatório, o que é que Portugal pode fazer, o que é que as nossas instâncias, sei lá, educativas também podem encontrar aqui de instrumento de trabalho, que possibilidades abre?
Bom, eu convido todos os que nos estão a ver a visitarem a nossa página de internet. O relatório está disponível online, todo ele, tanto o sumário executivo como todo o relatório, as tais quase 800 e muitas páginas, estão disponíveis, portanto, país por país, para podermos conhecer. Penso que esta, de facto, a primeira parte que cada um de nós pode fazer é conhecer a situação, estar informado sobre a situação e depois cada um de nós, de facto, fazer a sua pressão junto dos nossos amigos, junto das autoridades locais, autoridades nacionais, porque é, de facto, importante que cada um de nós tenha esta consciência e a educação é uma das grandes conclusões também deste relatório que, apesar dos governos ocidentais saberem que é através da educação que podemos diminuir esta radicalização que existe com base na religião que estamos a assistir também aqui na Europa, embora os governos saibam isso, a verdade é que ao mesmo tempo também cada vez mais há a retirada desta parte da educação sobre as religiões do nosso sistema de ensino e isso pode trazer consequências ainda mais graves no futuro próximo. Portanto, cada um de nós deve ler, deve saber, deve estar informado para depois podermos agir e podermos também, porque esta parte da educação, da informação é fundamental para nós percebermos que no outro, que tem uma religião diferente da minha, não está um inimigo. Portanto, é uma religião diferente, é preciso nós conhecermos estas religiões, sabermos os fundamentos de cada uma destas religiões, para de facto não olharmos como um inimigo, mas sim como uma pessoa que tem uma religião diferente da minha. E portanto isto é fundamental e eu penso que é por aí que nós devemos começar, apesar dos nossos governos de facto estarem a retirar esta questão da educação sobre as religiões do nosso sistema de ensino, particularmente aqui na Europa. Mas também está aí um excelente trabalho para que os professores possam ir à página da Fundação e retirar aí excelentes elementos de trabalho, não é? Sem dúvida, porque eu acho que há gráficos, há vídeos que são extremamente muito facilitado e portanto não é preciso lermos tudo, só se nós tivermos curiosidade em determinado país e então sim fazermos essa análise, mas é de facto muito visual este relatório. Eu penso que é excelente para quem é um professor que possa olhar e que possa também mostrar aos seus alunos e aí sim podemos influenciar estas novas gerações que estão a ser formadas hoje em dia. Muito bem, Catarina, muito obrigado por esta passagem pelo programa Eclésia e continuaremos certamente atentos a este relatório. Muito obrigada. No final fica ainda o convite para que mais logo se junte ao auditório da Antena 1 quando forem 22h45 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.